tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar boas-vindas à nossa segunda atividade da quinta semana do mês de setembro. Lembrando que estamos na disciplina de Matemática 1, onde hoje nós iremos trabalhar de uma forma mais light, tá bom? Até porque nessa semana vocês estarão fazendo também as avaliações de VA1 e VA2 no próprio Classroom, não é? Então, como vocês irão estudar os roteiros, né? Os assuntos do roteiro, então a gente vai fazer uma atividade bem simples, tá bom? E hoje, na verdade, a gente vai só retomar o conteúdo de sequências. Nós vimos que uma sequência é conjunto, né? São conjuntos de números em que esses números eles estão dispostos em uma determinada ordem, como por exemplo, os múltiplos do número 5. Vemos aí, ó, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Esses três tracinhos, as reticências, indicam que esta sequência é infinita, ok? São múltiplos de 5, né? Ó, está aumentando de 5 em 5, podemos ver. Todos esses números são divisíveis por 5. Nós temos que nossa sequência ela é formada por termos. Por exemplo, o primeiro termo dessa sequência é o número 0. O segundo termo é o número 5. O terceiro termo é o número 10. O quarto termo é o número 15. O quinto termo é o número 20. O sexto termo é o número 25. O sétimo termo é o número 30, o oitavo termo é o número 35 e assim sucessivamente. Galera, cada termo desse a gente representa por A e algum índice. O primeiro termo, em que tem esse A e esse número 1, a gente lê A índice 1, tá bom? Então, o A índice 1 é o primeiro termo da sequência, que nesse caso é o número 0, tá bem? As sequências, elas podem ser finitas ou infinitas, tá bom? Elas são finitas quando tem um fim e infinitas quando tem esses três pontinhos, as reticências, ou seja, ela continua, né? E elas podem ser também crescentes ou decrescente. Crescente é quando ela começa no número menor e esse valor vai aumentando, como no caso da primeira sequência, que temos os múltiplos de 5. Ela é um exemplo de sequência crescente. Vejam, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai aumentando. E ela é decrescente quando ela começa de um número menor e vai para um número, ou melhor, de um número maior para um número menor. Galera, nesse exemplo, tá bom? Ela é crescente, certo? Não é decrescente. Aqui, ela é crescente. Ela é crescente, tá bom? Não é decrescente. Aí foi um erro. Vejam, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. É do menor para o maior. Ela é decrescente quando ela está no número maior e esse valor vai diminuindo, certo? Não esqueçam disso. E com base nisso, vocês irão resolver as atividades do livro, tá bom? Em que a primeira questão, na verdade a primeira página, que é para finalizar o nosso módulo, ela é uma página que retoma o que você estudou, né? Vejam que essa primeira parte não fala de sequências. Ela diz, nas expressões algébricas, usamos letras e números. O dobro de um número mais um, o número 2 adicionado ao triplo de um número, aí vocês irão escrever. Já a segunda parte dessa página é de sequências. Vejam, podemos descrever por meio de uma expressão algébrica a regularidade presente em uma sequência de figuras. Então, vocês vão escrever a regularidade dessa sequência e vai desenhar como vai ser, né, a figura 5, tá bom? Com base na sequência que está indicada, certo? Dando continuidade, aí vem falando das equações, que elas são igualdades em que aparece uma ou mais letras, chamadas
as quais representam números desconhecidos. Para resolver uma equação, podemos usar operações inversas e também aplicar o princípio aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. Então, vocês irão completar esses espaços em branco. Quando organizamos elementos em sucessão de modo ordenado, formamos é o que a gente acabou de ver, sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e vocês vão continuar. Na sequência, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. O número 2 é o primeiro, o número 6 é o termo e o número é o sexto termo. Aí vocês vão dizer o A índice 1, o A índice 3 e o A índice 6. Para representar a sequência, podemos escrever uma expressão algébrica que chamamos de lei de formação da sequência. Vejam, 3, 5, 7, 9, 3, 6, 9, 12, 15. Vocês vão escrever a expressão algébrica que representa a sequência, tá bom? Em cada caso. E aí depois vem a atividade do PDF, em que a primeira questão diz: considere a sequência numérica 19, 16, 13, 10, 7, 4 e x. Vejam que está diminuindo de 3 em 3, né? Nesse caso aí, como está no número maior e vai diminuindo, a gente tem uma sequência decrescente, cuja lei de formação é o A índice 1 é igual a 19 e cada termo a partir do segundo é 3 unidades a menos que o anterior. Assim, temos x igual a 1. Observe agora as seguintes sequências e determine o valor de x em cada uma delas. No item A, menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, x. Vocês vão dizer aí qual o valor de x. Na B, 5, 10, 20, 40, 80 e x. Vocês irão também dizer o valor de x. No item C, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, x. Vocês irão dizer aí o valor de x. A segunda questão, vocês vão classificar as sequências em crescente, quando vai do menor para o maior, ou decrescente, quando está do maior para o menor, tá bom? Vocês irão analisar aí essas sequências e irão dizer se elas são crescentes ou decrescentes. O item A, 5, 15, 25, 25, 3 pontinhos. B, menos 3, menos 2, menos 1, 0. C, 0, menos 1, menos 2, menos 3. D, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. Vocês irão dizer se elas são crescentes ou decrescentes, tá bom? Determine os 5 primeiros termos da sequência formada por 6 mais 5 vezes n menos 1. Galera, vocês vão substituir o n por 1 e irão calcular. Depois, substitui o n por 2 e calcula. Depois, substitui o n por 3 e calcula. Depois, substitui por 4 e por 5. Assim, vocês irão estar calculando os 5 primeiros termos dessa sequência. A questão 4, vocês irão considerar a sequência 2, 5, 8, 14. Quais são os termos A índice 4 e A índice 6? Vocês irão analisar essa sequência, vão ver o que é que está acontecendo nela, qual é a lei de formação e irão identificar quem são os termos A índice 4 e A índice 6. E na questão 5, vocês vão considerar que estamos estudando sobre sequências numéricas. Vocês irão dizer qual número corresponde à letra M. Vocês vão identificar, observar direitinho a sequência e vão dizer qual número corresponde à letra M, ok? Galera, essas são as questões da nossa atividade, tá bom? Não esqueçam que após concluir, vocês devem postar o anexo no Classroom para a gente poder corrigir também de forma individual. E em seguida, na aula seguinte,
a gente faz a correção por vídeo aula, tá bom? Desejo a todos bons estudos, mantenham foco, boas provas, tá bom? E em breve estarei postando aulas de revisão de conteúdos. Galera, meu muito obrigado e até mais.